Eu tenho certeza que você já se perguntou quem realmente poderia usar o anel contra o próprio Sauron. Então hoje eu vou fazer uma lista aqui com, na minha opinião, os 7 únicos seres de toda a Terra-média que tinham capacidade real de empunhar um anel e potencialmente até derrotar o Sauron. E olha, eu tenho certeza que vai ter personagem nessa lista que, meu querido, você não fazia ideia. Principalmente porque a lista não é sobre quem é o mais forte, é sobre quem conseguiria resistir à corrupção tempo suficiente para usar esse poder. E no final eu ainda vou falar, porque o próprio Tolkien nunca considerou que a melhor estratégia era usar o anel, mas sim destruir ele. Então não se esquece de já inscrever no canal, porque aqui sempre tem conteúdo de Senhor dos Anéis e outras fantasias. E no nosso 7º lugar a gente tem ninguém mais ninguém menos que Saruman, o Branco. E eu sei que vai ter gente pensando, tipo, como assim? Mas ele não era malvado? Mas calma aí, que a coisa é mais complicada do que isso. Saruman era um Maia da mesma ordem que o Sauron, e passou séculos estudando especificamente os Anéis de Poder. E assim, com o conhecimento técnico dele sobre esses anéis e como eles funcionavam, ele era superior a qualquer outra pessoa na Terra-média nesse quesito. Tirando o próprio Sauron, é claro. E aqui fica interessante, porque quando ele encontrou o Gandalf Arkfang, o Sauron se autodenominou como o Fazedor de Anéis, ou Forjador de Anéis, tanto faz. Ele chegou a usar um anel próprio, que a gente já fez vídeo aqui no canal sobre o que poderia ser esse anel, porém, existem muitas fontes que mostram que ele não conseguiu forjar um anel verdadeiro de grande poder, já que essa arte estava perdida e era conhecida apenas pelo Sauron. Nas anotações do Tolkien sobre o que teria acontecido se Sauron fosse derrotado, ele especula que o Saruman teria encontrado em Mordor os elos perdidos em suas pesquisas sobre o anel. Então, provavelmente, se o Sauron tivesse sido derrotado por algum motivo e o Saruman estivesse vivo, ele ia até Mordor dar aquela xeretada, procurar sobre a arte de forjar anéis. E depois disso, provavelmente ele teria feito o seu próprio grande anel, lá ele. E isso mostra que assim, a base teórica ele já tinha, mas faltava aquela capacidade completa para forjar anéis. E aqui o paradoxo do Saruman com o anel é algo que tem dois lados. Por um lado, ele já ser um pouco corrompido, digamos assim, poderia facilitar a missão do anel em corromper ele totalmente. Afinal de contas, ele já tinha ambição, ele já queria o poder, então não seria chocado, digamos assim, pelas tentações iniciais como os outros da nossa lista vão ser. Deu pra entender? Tipo, ele não ia ficar com aquela dualidade de se sentir mal por estar sendo corrompido. Agora, por outro lado, essa mesma corrupção poderia ser a ruína dele. Afinal de contas, o anel não corrompe oferecendo um novo poder, ele aumenta e distorce os desejos que você já tem. E os desejos do Saruman eram uma bagunça total, ele tinha inveja do Gandalf, tinha a ambição de roubar o Sauron e ele também tinha o medo, como ele era orgulhoso, de que as obras deles fossem esquecidas totalmente. E aqui vem o problema mais fatal dele. Mesmo se o Saruman conseguisse temporariamente usar o anel, ele era de uma forma fundamental inferior ao Sauron em força de vontade pura. O Sauron tinha investido tanto dele mesmo no anel que qualquer confronto direto seria basicamente o Saruman tentando usar a própria força do Sauron contra ele. Justamente pela ganância e orgulho, ele é fraco mentalmente. Tanto é que quando ele usou a Palantir para espionar o Sauron, acabou que ele que foi manipulado. Então, apesar de ser um mago muito forte, se pela Palantir o Sauron já manipulou ele, imagina se ele estivesse usando um anel. O próprio Tolkien já especulou que o Saruman teria um período inicial de sucesso, mas eventualmente seria dominado ou destruído pela incompetência em usar o anel. Então o Saruman fica em 7º lugar, porque ele tinha um conhecimento e parte da natureza necessária. Porém, as próprias fraquezas psicológicas dele deixavam ele com uma derrota praticamente certa. Agora, em 6º lugar, meu querido, nosso grandioso Aragorn. E olha, eu sei que o Aragorn é o herói da história, mas vamos ser realistas. As limitações dele não ia deixar ele fazer muita coisa. Nas cartas, que eu sempre cito aqui no canal, inclusive link do livro com as cartas do Tolkien tá no primeiro comentário fixado. Se você comprar, ajuda muito o canal e não paga nada mais por isso. Mas enfim, na carta o Tolkien fala que dos mortais, ninguém, nem mesmo o Aragorn, poderia ter esperança de reter o anel na presença física do Sauron. E assim, isso não é uma crítica ao Aragorn, é mais uma limitação dos mortais mesmo. Então você tá falando, pô, mas por que ele tá na lista então? E a resposta é que porque dentro das limitações mortais, o Aragorn representava o pico absoluto.
Ele tinha linhagem Númenóreana, treinamento de décadas com Elrond, experiência prática resistindo aos poderes sombrios. Afinal de contas, não sei se você se lembra, mas teve a vez que ele dominou o Palantir de Orc. Aquela cena é importante pra gente entender essa capacidade dele. O Aragorn não só resistiu ao Palantir, como também conseguiu usar ela para se comunicar diretamente com Sauron e saiu vitorioso no confronto mental. Lembrando que o próprio Saruman foi manipulado nessa mesma situação. E isso já mostra uma força de vontade mental extraordinária, principalmente para alguém que é um homem. O problema do Aragorn seria justamente a briga quando fosse fisicamente ali cara a cara. E o Tolkien foi bem específico, que o poder deve ser bem maior quando tá na presença física do Sauron. É como se fosse a diferença de discutir aqui pela internet, por mensagem, e ter que encarar uma pessoa cara a cara. A briga é completamente outra. Isso aqui foi indireta pros haters do canal. É mentira, amo vocês. Enfim, o maior problema dele com o anel não seria o orgulho inicial, mas o fato de que o anel ia corromper justamente as virtudes dele. Além, é claro, de não conseguir bater de frente fisicamente. Mas imagina só o Aragorn, cheio de virtudes sendo corrompidas. A preocupação legítima dele com proteger Gondor ia acabar virando um paternalismo autoritário. A coragem natural dele viraria arrogância. O senso de justiça seria corrompido em sede de vingança. Pela força mental, provavelmente ele ia durar mais tempo do que muitos dessa lista. Porém, ainda assim seria corrompido. E é justamente por isso que ele fica em sexto lugar. Porque dentro dos mortais ele era o mais capacitado. E agora, em quinto lugar, os nossos queridos hobbits. E bom, eles tinham a forma mais pura de resistência ao anel que existia na Terra-média. E não por serem poderosos, mas exatamente o contrário, por serem humildes e sem ambição. O Tolkien mesmo já falou que os hobbits eram ideais para resistir a tentações e à sedução do anel. Temos, por exemplo, o caso do Sam. Quando ele brevemente carregou o anel, a mente dele foi preenchida com fantasias grandiosas. Ele se viu como um grande e forte guerreiro capaz de derrotar Mordor e transformar ela em um jardim. Mas é aqui que fica genial, porque ele rejeitou essas visões imediatamente. Agora, compara isso com a dificuldade que seres mais nobres, digamos assim, tinham com tentações parecidas. O anel parecia oferecer para cada um exatamente o tipo de poder que mais o tentaria. Porém, para os hobbits eram coisas que eles, de verdade, lá no fundo não queriam. Agora, outro exemplo é o Frodo, que conseguiu carregar o anel por meses, atravessar toda a Terra-média, resistir aos Nazgûl e chegar até as Fendas da Perdição. Nenhum outro teria conseguido resistir ao anel por tanto tempo e manter a clareza mental que ele manteve. Tudo bem que não estava tão bem da cabeça assim, né? Mas, qualquer outro já teria se partido muito antes. Porém, embora eles fossem mais resistentes à corrupção, eles eram ao mesmo tempo os menos capazes de usar o anel efetivamente. Mesmo Frodo, com todo o seu crescimento, permanecia sem capacidade de empunhar o anel como uma arma. Então assim, se o Aragorn já não ia conseguir usar o anel como uma arma para derrotar o próprio Sauron ali, os hobbits muito menos, né? Então eles ficam em quinto lugar, porque eles eram os únicos que tinham capacidade de carregar o anel sem se corromper num curto período, ao menos eles é o que demorariam mais tempo. Porém, essa mesma humildade impedia eles de desenvolver uma força de vontade para dominar completamente. E agora, o quarto lugar dessa lista é provavelmente o mais bizarro de toda a Terra-média. Tom Bombadil. E ele é o único ser completamente imune a um anel. Quando ele pega o anel das mãos do Frodo, algo sem precedentes acontece. E é nada. O anel não conseguiu nem deixar ele invisível, não demonstrou qualquer poder sobre ele e foi só tratado como um simples anel dourado. Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui pro canal falando mais sobre o Tom Bombadil e tô pensando também em trazer um vídeo explicando por que o Sauron não ficava invisível com o anel. Se você quer que eu traga esse vídeo, comenta aqui embaixo, porque é o único jeito de eu saber, né? Muito obrigado. Enfim, mas o porquê que não acontecia nada com o Tom? E é porque, assim, ele não tinha ganância nenhuma, menos que os hobbits, menos que qualquer outro ser. É como se o Tom fosse uma forma de contemplação pura, ele não quer usar nada, ele quer só contemplar as coisas. Ele tem muito conhecimento, porém o Tom não quer fazer nada com esse conhecimento que ele adquire. Ele simplesmente observa, aprende e aprecia, sem qualquer desejo de controlar ou mudar alguma coisa. E é por isso que o anel não tem poder sobre ele. O anel corrompe através do desejo de usar.
e o Tom genuinamente não tem esse desejo nele. O Tom conhece tudo sobre as árvores, mas não quer cortar lenha. O Tom conhece tudo sobre os animais, mas não quer domesticá-los. Ele tem um conhecimento pelo puro prazer de conhecer. E o conselho de Harold que eles chegaram até a cogitar dar o anel para o Tom guardar. E você sabe o porquê que descartaram essa ideia? Não porque o Tom seria corrompido, mas principalmente porque ele seria completamente indiferente com o anel. E o problema era exatamente esse. O Tom com certeza ia esquecer o anel em algum canto ou perderia ele, porque não ia dar importância nenhuma. E mais importante ainda, embora o Tom fosse imune ao anel, ele não poderia resistir ao Sauron em uma escala de força. Então, provavelmente o anel ia ficar escondido lá por muito mais tempo, mas se o Sauron fosse crescendo sua força e dominando o resto do mundo, uma hora ou outra ele ia chegar até o Tom. O Tom é tipo aquele sábio que alcançou a paz interior renunciando completamente o mundo. É admirável, mas nada útil em uma guerra. Então ele fica com o nosso quarto lugar porque a imunidade dele ao anel era algo surpreendente, mas ele não tinha vontade nenhuma para enfrentar o Sauron. E agora as coisas começam a ficar mais interessantes, porque a gente chega no nosso pódio. E com o terceiro lugar, Aragorn, o meio-elfo. E esse aqui é um dos casos mais da horas dessa lista que eu até cogitei colocar em primeiro. Porque ele tinha literalmente tudo que era preciso. Poder, sabedoria, experiência prática com anéis de poder, porém não usou. E aqui é importante a gente entender a história. Originalmente o Vilha, que é o anel dele, e é o mais poderoso dos 3 anéis élficos, foi entregue para o Gil-galad, só após a morte dele, na Guerra da Última Aliança, que passou para o Elrond. E durante milênios após isso, ele usou esse poder de uma forma responsável, mantendo Valfenda como um refúgio seguro sem nunca sequer ter a tentação de expandir o domínio dele através da força. Agora o Elrond tinha uma perspectiva única sobre um anel, porque ele estava lá quando tudo aconteceu. Ele viu Isildur cortar o dedo do Sauron, viu a oportunidade de destruir o anel e viu Isildur falhar na hora decisiva. Essa experiência direta deu para ele uma compreensão íntima do tanto das possibilidades e perigos do anel. Ele sabia exatamente o que o anel poderia fazer, e também sabia o que o anel faria com quem usasse. E essa natureza híbrida do Elrond, meio-elfo, que escolheu o destino dos elfos, dava para ele uma perspectiva única sobre as ambas raças. Ele entendia essa fragilidade mortal dos homens e a tendência que alguns elfos tinham ao orgulho. E essa sabedoria tornava ele resistente às tentações específicas do anel. Nas cartas do Tolkien, o Elrond é colocado entre aqueles que teoricamente eram capazes de usar um anel contra o Sauron. E assim, ele tinha essa capacidade, mas ele escolheu não usar. E é isso que torna o Elrond tão especial. Ele considerou muito bem essa opção dele usar o anel, porém rejeitou. Não foi uma decisão emocional ou impulsiva, foi uma análise cuidadosa de cada consequência. Imagina só a tentação que ele já não enfrentou durante a Guerra da Última Aliança, com Gil-galad morto, Elendil morto, as forças da luz em desespero. Ele deve ter tido a tentação de pegar aquele anel ali no chão e usar para garantir a vitória final. Porém, Elrond sabia que aceitar o anel mesmo para salvar a Terra-média inevitavelmente corromperia ele. E a participação dele no conselho, que decidiu o destino do anel, mostra toda a sabedoria prática dele. Ele conseguiu analisar friamente as opções de dar o anel pro Tom, tentar esconder de novo, usar contra o Sauron e no fim reconheceu que todas essas opções eram ruins, exceto a decisão de destruir o anel. Essa era sem dúvida a única escolha. E aqui ele fica em terceiro lugar, porque combina capacidade teórica de resistir ao anel, experiência prática com anéis de poder e a sabedoria milenar de conhecer as armadilhas do poder absoluto. Fora que ele também tinha um baita poder bruto, né? Eu acho que se ele tivesse escolhido usar um anel, teria sido um adversário muito bom contra o Sauron. Porém, no fim, ia acabar se tornando outro tirano. E agora, nossa querida segundo lugar, e aqui pelo querido, você já entendeu do que eu tô falando, a Galadriel. E bom, ela não era só poderosa, ela era uma das que tinham contemplado a luz das 2 árvores de Valinor. Além de que ela também já tinha experiência com anéis de poder, afinal ela é a portadora do Nenya, o Anel Branco. Ela já tinha um domínio prático sobre a magia. Ela mantinha também Lúthien em uma bolha temporal, diferente do resto da Terra-média. O tempo fluía como se fosse mais devagar, e a decadência
dessa terra era suspensa, digamos assim. Era quase como um pedaço de Valinor preservado na Terra-média. E assim, esse nível de controle sobre a realidade demonstrava uma capacidade que poucos lá possuíam. Mas aqui que fica assustador. O próprio Tolkien escreveu que a Galadriel julgava ser capaz de usar o anel e de superar o Sauron. Ela não tinha dúvidas sobre a sua capacidade, ela sabia que ia conseguir. E provavelmente ela estava certa, na minha opinião. A Galadriel era uma sobrevivente da Primeira Era. Ela já tinha visto tudo que a ambição sem medida pode fazer com as pessoas. Então, quando o Frodo ofereceu o anel para ela, teve aquele momento icônico. Por um momento ela considerou aceitar e naquele momento ela mostrou para o Frodo exatamente como seria. Bela e terrível como a manhã e a noite. Justa como o mar e o sol e a neve sobre a montanha. Terrível como uma tempestade e o relâmpago. E essa visão não era uma fantasia. Era como se fosse uma previsão. A Galadriel sabia exatamente no que ela ia se tornar se aceitasse o anel. E ela sabia que era algo aterrorizante. E o Tolkien já deu uma palhinha e especulou assim de como seria se ela tivesse aceito. Provavelmente teria erguido um império com grandes generais e exércitos absolutamente obedientes a ela, e máquinas de guerra, até que poderiam desafiar o Sauron e destruir ele à força. Bem parecido com o que o Sauron faz, né? Falar a verdade. Agora imagina só essa guerra. De um lado o Sauron com todos os seus exércitos, do outro lado a Galadriel com um anel, comandando todas as forças livres da Terra-média. Seria uma devastação total. E no final a Terra-média teria apenas trocado um tirano pelo outro. E depois disso tudo, quem ousaria se rebelar ou questionar alguém tão bela, sábia e aparentemente justa como ela? Porém, ela passou nesse teste. Ela rejeitou o poder supremo sabendo exatamente o que estava rejeitando. Ela tinha pensado sobre isso durante séculos, provavelmente. Tinha analisado as consequências, pensado em todas as possibilidades e chegou à conclusão de que alguns preços são altos demais para se pagar, mesmo pela vitória. E aqui ela fica com o nosso segundo lugar porque ela não tinha apenas a capacidade, mas a compreensão completa do que essa capacidade significava. E por fim, a grandeza dela não era no seu poder, mas sim no que ela escolheu rejeitar. E agora, o nosso número 1, que eu tenho certeza que apesar de ser o número 1, muita gente aí já sabia, é o nosso querido Gandalf. O Gandalf não só poderia empunhar um anel contra o Sauron, porém o Tolkien mesmo já falou que o Gandalf teria uma chance real de vitória. E isso em um confronto direto. Mas aqui que fica complexo. A gente tem que entender os dois lados da questão. Teria um equilíbrio delicado com dois fatores principais. De um lado, a verdadeira fidelidade do Sauron, que o anel tem, ou seja, mesmo se o Gandalf tivesse com o anel ainda tentaria retornar para o seu verdadeiro mestre. E do outro lado teria o Gandalf com vantagens significativas, como uma força superior, porque o Sauron já estava mais enfraquecido do que ele já foi um dia. Isso talvez porque ele já foi derrotado anteriormente, teve a questão da corrupção dos seres inferiores. Enfim, o Gandalf era um maia da mesma ordem espiritual que o Sauron, mas enviado pelos Valar com propósitos totalmente opostos. Enquanto o Sauron tinha se corrompido, enfraquecido através de séculos dominando as criaturas mais fracas, o Gandalf permaneceu puro no seu propósito. E mais importante ainda, todo o poder do Sauron estava investido num anel, mas ele não possuía o anel fisicamente. E nessa situação que o Gandalf tinha um anel e Sauron não, o jogo ia mudar completamente. Pensa na ironia. O Sauron criou a própria vulnerabilidade ao colocar tanto poder no anel dele. E bom, o Gandalf tinha essa capacidade. Porém, ele sabia de tudo isso. Ele sabia que poderia usar o anel, sabia que tinha chances reais de vencer e sabia que tinha chance de salvar a Terra-média de uma forma rápida e definitiva. E mesmo assim, ele recusou. E a análise do Tolkien sobre o porquê o Gandalf recusou o anel é que mesmo ele, com toda a sabedoria e pureza, inevitavelmente ia ser corrompido. O anel não corrompe através da tentação direta ao mal, mas através de aumentar aos poucos a intenção benevolente que o Gandalf ia ter, e tornando elas em algo ruim. E bom, se você quer saber como que isso aconteceria, eu vou estar deixando aqui no card um vídeo de teoria que eu fiz de como seria toda essa trajetória do Gandalf com um anel. E bom, também vou estar deixando aqui no card ou no final do vídeo o que aconteceria se o Sauron tivesse pego um anel de volta. Se você quer saber o que aconteceria nessas duas situações, clica ali. Então o Gandalf fica em primeiro lugar porque provavelmente ele é o melhor equilíbrio entre demora para corromper e capacidade de usar um anel. Porém, ele sabia que não ia dar bom no final, então ele mesmo escolheu negar isso.
Ele sabia que a única forma de tudo acabar bem era se o anel fosse destruído e que ele não ia conseguir fazer isso. E tá aí a lição da obra do Tolkien. A pergunta nunca foi quem poderia empunhar o anel, mas quem seria sábio o suficiente para não empunhar um anel. Mas e aí, meu querido? Você gostou desse vídeo? Você discorda da ordem? Acha que um tem que estar no 5, no 4, no 3? Enfim, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Ah, e antes de eu ir embora, deixa eu comentar, né? Todo vídeo aqui eu tô pedindo uma receitinha. No último que eu não sabia o que pedir, vocês até falaram pra pedir uma canja de galinha, já que eu tava meio gripado. Então, no vídeo de hoje, já que tem tanta possibilidade aí de todo tipo de receita, eu comecei a tomar o whey protein aqui em casa. Comprei, nunca tomei e tô tomando. Me deixa aqui alguma receita que dê pra usar whey protein. Agora vamos no docinho, né? A gente já falou bastante receita salgada. Deixa uma receita de um docinho aqui, tem um whey de baunilha. Bom pra caramba. Mas enfim, isso aí é uma brincadeira aqui do canal que eu tô curtindo muito. Tô fazendo receita, fizeram para fazer um pão na chapa diferente aqui, eu fiz, ó, chique demais, café da manhã. Então é isso, meu querido. Muito obrigado, não esquece também de falar qual desses candidatos surpreendeu mais. Então, fiquem com Deus, muito obrigado e